Você acaba de chegar no espaço recap tudo e hoje terá o melhor recap de terror da vida, partiu. Os nomes usados a seguir são fictícios, para evitar pronúncias erradas. O filme começa mostrando uma mulher costurando um boneco com partes muito estranhas, mas não prolongamos nela e já vemos tia Dalva, uma idosa muito carismática, porém muito isolada, e vemos que ela está entrando em um quadro de demência muito forte, graças a situações do passado dela. Porém ela não consegue explicar isso para a médica e nem para a filha mais velha Vanessa, que tem uma certa mania de tentar controlar a mãe muito. A médica diz que seria bom Dalva ficar de repouso por um tempo até dar o dia da próxima consulta. Vanessa, lembrando da chácara que a família tem no interior, diz para a doutora que elas vão passar esse tempo lá. No dia da viagem vemos a outra filha de Dalva, a Sofia, que é uma filha mais liberal pela independência da mãe. Todas partem para a viagem e em certo ponto Sofia e Vanessa param para lanchar e deixam Dalva sozinha. Uns minutos depois Dalva acorda e não consegue lembrar quando foi parar ali e tem alucinações com um cara, até as filhas chegarem e confortar ela. Quando chegam na chácara Dalva e as filhas veem Marcos, o homem que estava cuidando da chácara todo esse tempo. Dalva não lembra dele, mas aparentemente ele é muito parecido com o cara da alucinação. E entretanto já vemos à noite, Dalva ficou fazendo um chá e Sofia foi conversar com Vanessa. As duas têm uns desentendimento e Vanessa decide contar um segredo do passado de Dalva para Sofia. Só que não consegue, porque ouvem Dalva se queimar com a água do chá. Elas voltam para a cozinha e usam um curativo de primeiros socorros, para cuidar daquela queimadura. Elas começam a conversar e fazem piadas entre si, até o momento em que se ouve o barulho da campainha, e Vanessa decide ir para atender. Chegando lá é Larissa, a irmã do falecido pai das meninas. Vanessa mostra que ela e Sofia não têm muita intimidade com aquela tia, e até manda ela voltar mais tarde. Quando entra vemos que Dalva estava ali perto e diz conhecer aquela voz, porém elas voltam para a mesa, e Dalva toca no assunto dos programas que irão fazer amanhã, e propõem de todas irem na cidade comprar coisas. No dia seguinte, enquanto andavam, Dalva se sente atraída por um boneco e decide fixamente entrar em uma loja, e lá depois de procurar um pouco elas acabam achando vários bonecos, mas um em específico chama mais a atenção dela, porém a vendedora se recusa a vender, e faz um preço bem alto, mas para surpresa dela Dalva decide realmente pagar aquele valor no dia seguinte, e todas voltam para casa. Quando elas chegam Dalva acha aquele boneco na frente da porta da casa dela. As filhas ficam confusas de como aquilo parou ali, mas as asbestadas não ligam e só deixa aquele negócio entrar para dentro da casa. De noite elas estavam brincando de mímica e Dalva entende o que a filha queria falar, e na euforia acaba derrubando o infeliz do boneco. Bom, aqui começam os erros. Você não sabe de onde aquele negócio veio e nem como chegou mais rápido que você. Você também não sabe se tem alguma câmera escondida. Imagina ser filmada enquanto se trocar. Voltando após um longo tempo à noite, enquanto todas dormiam vemos que o boneco levantou, e decidiu fazer uma visita especial para Dalva, porém ou por sorte naquela noite ele não ataca ela, e no outro dia vemos que Larissa tinha ido visitar Dalva, e ela estava muito interessada em como Dalva ia vender a casa e quanto renderia para ela. A piranha até vai no quarto de Dalva e mexe nas coisas dela à procura de um papel, mas não acha. Na noite daquele dia Marcos decide passar na casa, e as meninas deixam ele sozinho com Dalva. Os dois começam a conversar e Marcos, por não saber o que Dalva sabia, acaba soltando muito sobre o passado dela, e sobre o aborto espontâneo que ela teve. Ele também conta que Sofia é adotada, e foi por causa disso, que o pai das meninas abandonaram elas. Enquanto Marcos estava indo embora, Larissa estava lá e a miserável entra na casa para tentar roubar o papel, mas para ela tinha uma surpresa muito boa, e essa acaba indo pro Vascão. Dalva se assusta e acaba vendo aquela cena. Automaticamente ela alerta as filhas para correrem e liga para a polícia, mas o boneco é inteligente, e não deixa rastros. Dalva até liga para a polícia, mas como não tinha nada, nada é feito. Após tudo isso Vanessa, que queria mostrar para a mãe, que aquele boneco não faz nada, procura na internet, mas se assusta muito com o que vê. No dia seguinte ela vai até a loja onde comprou aquilo, e Sofia fica sozinha com Dalva. Sofia acha as anotações da mãe, e confronta ela sobre ser ou não ser filha dela, mas voltamos para Vanessa, que após chegar tem uma conversa muito perturbadora com a moça, e decide voltar correndo para casa. E paralelo vemos Sofia que enquanto ia procurar a certidão de nascimento, acabou achando o celular de Larissa, e ela acaba sendo perseguida também por um pt, e essa vai direto pro Vascão. Naquela hora vemos que Marcos chegou para ajudar Dalva. Ele corre e chama a polícia, mas por não se ligar nas costas, ele acaba sendo apunhalado e vai de base na hora. Quando Vanessa chega, logo ela encontra a mãe toda melada de ketchup,
Dalva tenta explicar que foi ela que matou o esposo, e que ela não está no controle de si mesmo, mas mesmo assim Vanessa segue desacreditando nisso, e só começa a ter medo, quando vê o corpo do pai morto há 22 anos. Mesmo assim ela volta para casa e ignora tudo que a mãe tinha falado. Dalva explica o que aconteceu com a irmã de sangue dela e começa a pedir desculpas pelo que tem feito. Por um momento Vanessa começa a ter medo dela e fala para ela não se aproximar, mas comete o erro de virar as costas para uma pessoa mentalmente instável, e ela também tenta ligar para a polícia, mas já é tarde demais, aquele boneco apunhala ela e acaba mandando a menina direto pro Vascão. No final vemos Dalva com todos os seus filhos, e esposo no colo sem vida, ela até tenta demonstrar um remorso mas logo dá uma risada maligna. E assim terminamos o recap de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam aí para dar uma moral, falou-se.